Hoje eu vou te contar como foi todo o processo até comprar a minha casa, encontrar a corretora e a casa que eu moro hoje, o que eu fiz pra ser aprovada de primeira no financiamento Minha Casa Minha Vida pela Caixa, quanto eu dei de entrada, quanto tempo demorou todo o processo, quanto eu pago de parcela, qual era o meu salário na época, se valeu a pena ou se eu me arrependi, enfim, eu vou contar tudo aqui hoje neste vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao Identity for the Nation. Se você é novo por aqui, eu sou a Maria e hoje vou falar, sobre uma coisa que muitas pessoas têm interesse de saber, qual foi o caminho que a pessoa fez até comprar ali a casa própria, né? Eu sei que esse é o sonho de muitos brasileiros. Vou dizer que era o meu sonho, mas eu vou contar assim mais ou menos o que aconteceu, né? Porque eu também tinha uns outros sonhos que meio que retardou a realização desse sonho especificamente. Que eu tinha sonhos, digamos, que eram maiores ou que no momento eram, não vou dizer prioridades, mas pra minha idade, né? Então eu não comprei tão jovem, eu não posso aqui fazer uma thumbnail, né? Tipo, comprei minha casa aos 19 anos, 20 anos, porque eu passei por uma outra história, né? Que eu posso contar em detalhes em outro vídeo, que hoje eu vou falar especificamente da história aqui, como eu cheguei nesta casa, mas eu já tenho toda uma história profissional, já tenho mais idade, né? Então é uma história assim que talvez não vá assim, meu Deus, encher os olhos, porque aconteceu um milagre, coisa e tal. Mas com certeza, né? Eu espero que incentive você a perseverar até realizar o seu sonho. Porque eu decidi comprar uma casa e porque eu nunca comprei antes, mesmo tendo condições. Pra começar, eu comecei a faculdade com 17 anos, uma universidade pública, ou seja, eu não pagava, né, eu não tinha condições de fazer numa privada, então, ou eu passava, né, eu estudei a vida toda em escola pública, eu não fiz cursinho, porque eu também não tinha condições, mas a minha mãe, ela dava de conta ali, né, de nos sustentar, e desde o início, assim, eu sempre busquei bolsas de extensão, pesquisa, etc. Eu fazia trufa pra vender na faculdade, eu dava, desde que eu entrei na faculdade, eu me formei em dança, então eu dava aula de balé particular, eu dava aula de dança em igreja particular, então, assim, eu me virava porque eu não podia trabalhar, né? Tinha disciplina de manhã, de tarde, de noite, é turno integral. Então, eu me virava porque ou eu fazia ali, ou eu não fazia faculdade, né? Então eu entrei muito cedo na faculdade, então eu me formei muito cedo, né? Por mais que eu tenha demorado 5 anos, eu demorei um ano a mais, eu ainda me formei com 21 anos de idade, porque eu entrei adiantada, fiz 22 anos, fiz uma especialização, digamos, em pilates, então eu estava ali em um estúdio de uma fisioterapeuta, fiz licenciatura, então eu sou professora, ou seja, eu não escolhi a profissão por dinheiro, isso por amor, né? Quando eu tava ali, eu tava em dúvida se eu fazia concurso ou não, mas não é esse concurso que eu fiz naquela época, quando eu tinha 22 anos, eu fiz um concurso que abriu na Serra Gaúcha, e o salário, ele não era muito bom quando eu fiz o concurso, mas quando eu fui nomeada já tinha subido, assim, né? Porque passou ali uns 2 anos, mais ou menos, um ano e meio, mais ou menos, pra eu ser chamada. Nessa época, o salário pra 20 horas de trabalho já me dava crédito, me dava a possibilidade de comprar uma casa. Eu já entrava pro programa Minha Casa Minha Vida. Ali, mesmo sem pós, na época, eram os 3 salários mínimos, tá? O salário, no caso, ele foi caindo, né? Porque o aumento de salário não acompanha a inflação. E aqui também, né, na minha cidade, que eu resolvi ficar por aqui mesmo, que é na região metropolitana de Porto Alegre, já era mais baixo naquela época e hoje em dia mais ainda, né? Porque isso foi lá em 2017 que eu fui nomeada, eu fiz o concurso em 2015, ou seja, há quase 10 anos atrás, né? Só que naquela época, desde criança, eu sempre falava que eu queria fazer missões. Então, o que eu fiz naquela época? Eu comprei um carrinho, não foi à vista, mas foi direto do dono, então eu paguei ali um pouco de dinheiro por mês e em pouco tempo eu quitei ele. Eu não comprei uma casa porque eu, naquela época, tinha muito aquela visão de que eu queria fazer missão, então eu não podia ter raízes em nenhum lugar e também era uma parcela durante 30 anos da minha vida, né? Então eu já entrei no concurso pensando em pedir exoneração. Não era aquele momento, né? Eu tinha ali 24 anos quando eu assumi. Eu tinha recém feito 24 anos, né? Que eu fiz concurso com 22, assumi com 24. Então, eu pensava, se eu não fizer isso agora, de fazer missão, coisa e tal, e aí eu fui morar fora do país, e aí eu, né, gastei todas as minhas economias, vendi o carro, mas enfim, eu rodei o mundo. Eu não me arrependo, tá? Porque eu sabia que se fosse hoje, eu não ia ter coragem, né? Já com essa idade, já com outra vivência, eu ia ter um salário muito maior. Eu tive a oportunidade de ter, bem dizer, o triplo do salário, tá? Ganhar igual um professor universitário naquela época, já trabalhando apenas 40 horas. Eu tinha toda uma maneira lá, assim, que valia como hora extra e tinha mais difícil acesso. Se eu fizesse pós, gente, era um salário muito grande, tá? Ainda mais pra uma jovem, eu tinha condições de, tipo, quitar, na verdade, bem rápido até uma casa, comprar quase à vista, assim. Era um salário muito bom, mas mesmo assim eu decidi abrir mão, né, por aquilo que eu creio que era a vontade de Deus pra mim naquela época, tá? Então, pedi exoneração, saí de lá, morei fora, voltei ali no meio de 2018, sem saber muito bem o que fazer da minha vida, porque agora eu era desempregada, sem dinheiro, sem economia, já tava ali com 25 pra 26 anos, e aí eu pensei, não, agora eu vou realizar aquele sonho que eu sempre tive desde bem novinha, de montar ali minha escola de artes, né, Instituto de Artes. Veio pandemia, eu tinha alugado um local, né, com o restinho de dinheiro que eu já não tinha, gastei todo o resto sem poder abrir, me frustrei muito, foi muito difícil essa época, assim. Só que quando eu voltei pro Brasil, né, eu não tenho, assim, a pretensão de passar o resto da vida aqui, né, num lugar só, de fazer isso, assim, tipo, já fiz o que eu tinha que fazer, né, quando era nova. Eu não me arrependo porque eu sabia que, me conhecendo, eu não sou aquela pessoa super aventureira. Eu gosto de ter os pés no chão, eu gosto de ter tudo planejado. Eu sabia que quando eu voltasse, eu podia pegar o meu carro pra fazer Uber, fazer, tipo, algumas coisas assim. Então eu meio que tinha ali uma reserva, que seria o carro, que eu vendi pra comprar passagem pra ir pra Índia, mas
eu tinha o carro da minha mãe que eu podia usar, eu podia alugar ele e ficar fazendo Uber até me restabelecer, fazer outro concurso, coisa e tal. Não deu certo isso de montar escola, aí no fim eu até cheguei a fazer um pouquinho de Uber, mas só que aí eu não... tudo deu errado, tá? Pra resumir assim, gente, tava tudo dando errado. A época da pandemia foi muito difícil e engordei muito, então eu ficava naquela, ai meu Deus, eu vou trocar de profissão, porque isso, porque aquilo, enfim, né, muitas coisas na cabeça, emocionais, né, e eu tava com uma outra cabeça já de agora eu preciso ter uma raiz. Eu preciso ter ali uma casa. Pra quando eu sair de novo, agora eu quero sair de uma outra maneira. Eu percebi que eu não queria... Eu não era do tipo de pessoa que faz missão, que quer viver de oferta, que quer viver sem saber, né? Tipo, sem ter ali um ganho, uma renda... Não fixa, mas pelo menos uma renda estável, entre aspas, né? E eu pensei, bem, o que eu tenho super facilidade de fazer, né? Eu tava me indo pra esse caminho do empreendedorismo, que eu sempre fui autônoma, mas eu nunca tive empresa, coisa assim, né? Que foi o que eu tentei fazer, mas logo veio a pandemia e jogou um balde de água fria. Então o que eu pensei? Dá pra abrir alguns concursos, vou fazer... E foi o que eu fiz ali e vou esperar ser chamada, né? Em um deles eu tirei uma posição muito, muito, muito melhor do que o primeiro que eu fiz, né? Que foi o que eu trabalhei lá na Serra Gaúcha. E teve um que eu tirei em primeiro lugar e teve um terceiro que eu fiz depois, que no fim eu nem olho, gente. Nem sei se já me chamaram ou não. Mas como eu já tô aqui, porque é em outra cidade, né? Na cidade vizinha, mas igual eu só ia aceitar se eu não fosse chamada antes nesses dois que eu fiz aqui. O que eu tirei em primeiro lugar eu nem fui chamada ainda, mas eles são obrigados a me chamarem. E esse que eu tô agora, eu tirei uma posição que foi muito melhor do que aquela do primeiro lugar, mas demorou mais ou menos o mesmo tempo pra eu ser chamada. Passou-se o tempo, né, e eu comecei a procurar casa, só que tava acontecendo tudo isso na minha vida e eu não tinha um emprego fixo. Eu decidi, né, eu cheguei a pensar em aceitar alguns empregos, né, sempre dava alguma coisa errada, eu não tinha paz, assim, porque eu acabava vendendo coisa em casa, ajudando na empresa da minha mãe, que nunca foi muito bem administrada, sempre foi pessimamente administrada, né? Mas eu preferia trabalhar de maneira mais livre, né? Como eu falei, por exemplo, fazer Uber, por exemplo, do que pegar uma escola particular, né? Digamos assim, ser professora numa escola particular. Eu sempre gostei muito dessa liberdade de poder escolher, né? Claro, tem os seus contras, né? Tipo, eu nunca tive direito a seguro-desemprego, nem FGTS, nem essas coisas, mas, enfim, né? Tinha esse lado bom. Só que muitas vezes eu tinha ali como autônoma, passava até bastante dinheiro pela minha conta, sabe? Um salário até maior do que a média brasileira, digamos assim. Por mais que eu não tivesse muito dinheiro. E eu não tinha nada juntado, porque como eu falei, eu gastei tudo nessa época que eu fiquei morando fora, sem poder trabalhar, fazendo voluntariado. E depois eu decidi comprar, porque eu vi como oportunidade, esse tempo que eu morei fora, de perceber o que eu queria fazendo missão e o que eu não queria. O meu maior sonho, né, um dos meus maiores sonhos, é viver fazendo ação social, viajando pelo mundo, fazendo missão transcultural. O meu sonho, ele não mudou, mesmo eu tendo passado em concurso, assumido, mesmo tendo comprado casa aqui, né, o meu sonho, ele não mudou. Mas eu comecei a ver que existem outras maneiras de realizar esse sonho, porque uma das coisas que eu pensava era, se nessa época que eu fiz voluntariado eu já tivesse dinheiro, já tivesse liberdade financeira, primeiro que eu nem voltava, né? Quer dizer, eu voltaria pra passear, né? Mas eu não voltaria pra juntar dinheiro de novo, pra trabalhar coisa e tal, sem fazer tanta ação social, sem fazer missão. Eu sempre tô fazendo alguma ação social, tá, gente? Eu nunca deixo de fazer. Mas, eu não posso fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu não tenho condições financeiras, eu tenho que dividir o tempo com o trabalho, enfim, né? E eu comecei a ver que eu queria ser nômade digital, eu queria fazer alguma coisa assim, e eu comecei a, né, trabalhar essas outras coisas pra possibilitar que algum dia eu possa fazer aquilo que é o meu sonho de viver fazendo, sem me preocupar com essa parte financeira, que foi uma coisa que pegou muito na época que eu fiz missão e que eu vi que, cara, não é desse jeito que eu quero fazer, porque se eu tivesse dinheiro já naquela época, né, se eu não tivesse que ter ralado um monte e economizado tudo que eu pude, né, e fora os milagres, fora assim, teve alguma doação, mas foi pouco, eu percebi que, cara, eu não quero viver assim, eu quero, né, ser uma professora de artes investidora. Isso é muito difícil, quase impossível? É, mas para Deus nada é impossível. Então, né, eu comecei a buscar como fazer renda extra, como fazer dinheiro, como, enfim, eu comecei a estudar finanças, coisa e tal, e procurar casa. Procurei ali, no meio da pandemia, nunca achava nada, tava tudo muito caro, foi tudo ficando cada vez mais caro. Daí chegou o ano de 2022, a empresa da minha mãe foi muito afetada, né, uma que ela nunca foi bem administrada, e era uma empresa de turismo. Então, pensa, né, eu não podia abrir escola por causa da pandemia, e ela é uma empresa de turismo, a gente se ferasse, né, porque foram duas áreas muito afetadas pela pandemia, né. Então, a gente tava muito mal das pernas, mas ainda tinha um carrinho que, nesse então, né, era meu já, que é o carro que eu tenho até hoje, que foi o que a mãe comprou, enfim. Mas, passou lá pro meu nome, coisa e tal, e eu fiz ali uma dívida no meu nome pra bancar algumas coisas da empresa dela, pra descontar no carro, enfim. E nesse momento que eu percebi que eu tava com uma dívida, gente, no cartão de crédito pra piorar. E eu sempre fui uma pessoa extremamente cuidadosa na área das finanças. Eu nunca soube investir, mas, tipo assim, eu era daquelas pessoas que adolescente colocava dinheiro na poupança, sabe? Nunca gastei mais do que eu ganhava. Meu primeiro salário era R$ 200 e eu gastava, tipo, 180, entendeu? Fora que eu sempre dei o dízimo, coisa e tal. Então, eu nunca gastei mais do que eu ganhava, eu sempre fazia sobrar alguma coisa, eu sempre bem novinho dizer que eu nunca ia sujar meu nome. E eu tava ali, né, com
com o nome não sujo, porque eu tava pagando, mas tava com uma dívida. Então aquilo ali me fez acordar e dizer, não, eu preciso juntar dinheiro e ter uma reserva de emergência, eu preciso tomar as rédeas disso, porque eu não queria me envolver tanto na parte financeira, né, da empresa dela. Mas eu vi que, tipo assim, eu estava meio que entrando num buraco por não querer me envolver, né? Então eu comecei ali, tudo que eu podia, eu juntava, eu comecei a dizer alguns nãos, assim, foi bem complicado, né? Peguei ali umas briguinhas, tretinhas, mas não me arrependo também. E hoje, né, a minha mãe vê mesmo, assim, que eu fiz o correto naquela época, né? Na época não viu isso, mas eu tive que dizer alguns nãos, né? Bem não, bem redondo. E é uma coisa bem complicada de se dizer aqui no Brasil, ainda mais para a família, né? Então, ainda mais pra pessoa que te ajuda em tudo, te apoia em tudo, mas enfim, às vezes a gente tem que agir com a razão e não com o coração, né? Eu comecei a juntar bem aos pouquinhos, gente, e foi bem difícil nessa época, tipo, financeiramente mesmo. A minha mãe chegou a perder a casa, então não vou entrar em detalhes porque não é a minha história, né? Mas quando ela perdeu ali a casa também, né, e eu tava ali ainda com tanto pra pagar, e eu sempre pensava, o carro é a minha reserva de emergência, né? Tentaram vender esse carro, graças a Deus já tá no meu nome, porque eu sempre pensava, se der tudo errado e eu não tiver mais de onde tirar, né, digamos assim, o dinheiro, eu vou fazer Uber, eu volto a fazer Uber, que né, daí eu fiz bem pouquinho tempo, mas eu via como uma reserva de emergência, digamos assim, né, que era, na verdade, uma reserva de trabalho, uma reserva de emergência de trabalho, né. Foi em meio de 2022, assim, que ela perdeu definitivamente a casa, né, pra poder pagar a dívida, e sobrou bem pouquinho, na verdade não sobrou tão pouco dinheiro, mas aí, né, jogaram fora, né, meio que assim. Ela quis me dar até um valor bem alto e eu não quis porque eu não queria pagar imposto, mais do que o imposto que ela já ia pagar. Me arrependo, porque eu fico pensando, gente, esse dinheiro tinha multiplicado. Mas eu já tava com um dinheirinho ali que eu tava conseguindo juntar. Tava conseguindo, tipo, o que eu pensei, né? É tanto que eu devo ali no cartão de crédito. Eu quero juntar pelo menos pra ter pra pagar a parcela do mês que vem. E assim eu fui fazendo até ter pra pagar todas as parcelas e quitar se eu quisesse, mas eu deixei rendendo. Nessa época a Selic tava. Nessa época a Selic tava até bem baixinha, tava uns 2 e pouco por cento quando eu comecei. Mas depois ela começou a subir, né? Mas era pelo juntar mesmo que eu tava ali juntando, fui juntando. Ela me deu um valor também bem pouco, tá? Assim, a maior parte realmente fui eu que juntei pra dar entrada, né? Quando eu cheguei a uns 20 mil que eu tinha juntado, gente, de verdade, assim, ó, quando tu começa a juntar, e claro, né, tem a facilidade de que eu não precisava pagar aluguel, não precisava pagar conta, então, gente, qualquer R$ 1.000 que eu ganhasse por mês de salário, 1.500, eu conseguia colocar quase todo, sabe? Então, se essa não é a sua realidade, por favor, enxergue qual é a sua realidade, tá? Eu entendo que eu era uma guria solteira que morava com a mãe, ou seja, eu podia pegar o dinheiro todo e tacar ele ali num qualquer investimento que ia render, entendeu? Então eu tinha essa facilidade. E eu também sempre fui uma pessoa muito econômica, nunca fui muito de sair, então eu nunca tive muito gasto, tá? Essa é a verdade. Então pra mim nunca foi tão difícil economizar, porque eu sempre assim, esse negócio de ostentação não é comigo, não gosto de roupa de marca, assim, não... Tipo, claro, né? Eu gosto de qualidade e tudo, mas tipo assim, eu tô cagando e andando se, assim, ó, você tá pagando meu boleto? Não tá. Então não fica falando do meu tênis rasgado, da minha roupinha que dá de marca, entendeu? Então assim, eu sempre fui muito, tipo, caguei ele para ostentação, né? Acaba sendo menos difícil economizar, né? Quando você tem, assim, alguns hábitos, né, assim, de vida, né? Desde os 15 anos, gente, eu nunca parei de dizimar, sempre fui bem fiel nisso. Então, quando você tem esse hábito, que 10% você já tem ali na cabeça, né? Tipo, aqui, assim, tem mais o da gratidão, que às vezes é mais, às vezes é menos de oferta. Então, pra mim era muito fácil separar uma porcentagem, entendeu? E eu vivo com o resto. Mas o resto, mas eu passo 6 meses pra poder comprar um tênis de R$ 100, não importa, sabe? Tipo, mas tá rasgando. Gente, quanto eu já usei tênis furado? Quanto que eu já ganhei as pessoas com piedade, né? Gente, essa menina tá precisando de roupa. Tipo assim, sabe? Por quê? Porque eu sabia que era um momento. Eu sei que nada dura pra sempre, né? Então, eu sacrifiquei. Muitas vezes eu tava realmente precisando de verdade de calçado, de coisas básicas, sabe? Mas no momento eu não podia, porque eu tava com outras prioridades e era isso, entendeu? Hoje não estou mais neste momento, graças a Deus. Mas também não tô rasgando dinheiro, né? Continuava sem um trabalho, né? Com um salário meu na minha área, né? E eu dava aula de vez em quando particular na minha área, né? No Pilates, principalmente. E eu dei um pouquinho de balé também. Fazendo as vendas, coisa e tal, né? E eu fui juntando. Quando veio, eu cheguei a 20 mil. E minha meta era chegar à reserva de emergência de 12 meses pra família inteira. Que eu calculei, assim, que o básico pra gente viver era R$ 3.000, tá? Pra 4 pessoas viverem, assim. Então, eu não sei se pra vocês é pouco ou se é muito. Mas é a média do salário brasileiro, na verdade, até um pouquinho acima. E eu vi assim, cara, eu consigo, se eu tiver, né, 36 mil ali, bancar minha família por 12 meses. Pagando aluguel e tudo aqui na minha região. Essa se tornou a minha meta, né? Juntar 36 mil. E eu comecei a ver que era possível, sabe? Eu já tava com 20, aí eu fui subindo ali e procurando casa. E, cara, não encontrava corretor que quisesse me pegar. Tipo, gente, eu tinha, né, já uma reserva no banco. Eu comecei a colocar mais dinheiro, passar pelo meu banco, né? Que geralmente eu já tentava enviar tudo pra minha mãe, pra não passar nada pelo meu nome, pra não ter que pagar 2 impostos de renda pelo meu dinheiro. E aí eu comecei a colocar mais, então eu podia comprovar renda ali de uns 3,5 até 4, sabe? Mas eu nem queria comprovar tanta renda assim, porque pra te comprar uma casa, tu paga ali uns 30% do teu salário, né? Então de 3,5, de 3 eu pagaria uns R$ 900, de 4 eu pagaria já 1.200, né? 4,
não, 1.200. Então, tipo, eu não queria pagar uma parcela de 1.200, eu poderia pagar 900, né? Enfim, mas mesmo assim eu não encontrava nenhum corretor que me quisesse, até que eu quase desisti, porque eu vi, cara, eu não tô querendo vender, sabe? Porque eu já tenho aqui um dinheirinho que é de reserva de emergência, mas se eu tivesse que dar de entrada numa casa, eu daria. Aí eu quase comprei um apartamento. Quando chegou no início de 2023, tá? Isso, tipo, gente, essa saga vocês viram que já tava durando anos, né? Quando chegou no início de 2023, a minha mãe tava pensando em morar em Santa Catarina e eu não queria deixar o Rio Grande do Sul. Ela tava em dúvida entre ir pro Ceará, né? Porque a gente é tudo cearense, mas assim, como boa cearense, a gente é meio, tipo assim, onde eu vou morar agora, né? Eu acho que isso meio que vem de fábrica no cearense, né? A gente nunca deixa ali as raízes, mas sempre tá se indo pra outros lugares, né? Claro, eu cresci no Rio Grande do Sul, então, assim, eu considero, né, o Rio Grande do Sul a minha casa. Eu tava pensando já, cara, se eu tiver que sair daqui e começar do zero em qualquer outro lugar, beleza. Mas eu sabia lá no fundo que eu tinha que comprar aqui. Eu acreditava que era onde Deus tinha me colocado. Eu sempre acreditei que era a minha primeira missão, era esse estado, né? Eu nem fazia ideia do que ia acontecer, tipo, esse ano, né? Então, nessa época, eu pensei assim, cara, o que é mais fácil de começar, assim, do zero se eu for pra lá, né? Já tava esperando passar nos concursos, no momento que eu fosse nomeada eu voltava pra cá, né? E quando eu tava quase indo pra Santa Catarina, eu peguei e eu pedi assim pra Deus, eu preciso de nem que seja um salário mínimo, pra eu minimamente sustentar aqui, que se eu tiver que trabalhar mais umas horinhas ali fazendo renda extra, vendendo coisas, fazendo Uber, não importa, sabe? Pelo menos ali uns R$ 1.000, 1.500, né? Tipo, quando seja, eu já consigo ficar aqui, né? Isso era, tipo, numa sexta, eu tava quase decidida a sair. No sábado de manhã, uma pessoa me ligou pedindo pra eu trabalhar num estúdio de pilates. E uma pessoa queria que eu desse aula de teclado. E o salário era 1.500. E, claro, né, gente, eu ganho por hora, assim, nessas... Com escola de dança, com estúdio, enfim. Então, é um valor hora geralmente bom. Mas, geralmente, fica umas lacunas de horas, assim. Tu acaba não dando tantas horas de aula. Por isso, o salário acaba não sendo tão bom. Mas, pra mim, já era o suficiente pra ficar aqui, sabe? E como eu já tinha um dinheiro pra dar de entrada, eu comecei a procurar. Eu sempre quis casa, eu nunca quis morar em apartamento. Mas eu encontrei um apartamento bem barato. Foi pelo preço mesmo, né? Só que não tinha garagem, tá? Era, se eu não me engano, era 120 ou era 130 mil. Se eu não me engano, era 130 mil. E com o que eu tinha ali pra comprovar renda, eu já conseguia. Foi a primeira corretora que quis, né? Tipo, me pegar, digamos assim, né? Eu ia pagar mais ou menos uns 800 a 900 de... Acho que era uns... Não vou colocar 900, tá? Era menos que isso, mas de financiamento, assim, de aluguel, né? Pra mim. Só que tinha várias questões que eu vi, cara, que não era pra mim, né? Primeiro que eu nunca quis morar em apartamento. Mas, e eu pensava, cara, se eu vou comprar um lugar pra morar, mesmo que eu venda logo, tem que ser, tipo, minimamente aquilo que eu gostaria, né? Mesmo minhas possibilidades não sendo tão boas, não pode ser tudo o oposto do que eu gostaria. Então teve vários prós, né? Assim, era no centro da cidade. Tinha 2 quartos, eu ia poder abrir, né? Digamos assim, pra dar aula particular. Ou aula de dança, pilates, eu acho que seria até um pouco difícil, mas aula particular eu ia poder dar. Só que aí não tinha garagem. E como, né, na minha profissão, eu era bem velho o apartamento, mas mesmo quando é velho, né, tipo, tu tem que pagar condomínio, ele não tinha escada, não tinha nada, não tinha garagem. Eu sei que eu ia me arrepender muito depois, porque ele, por mais que fosse no centro, ele tava quase lá na ponte, indo pra Porto Alegre, e que é uma região que já não tem tanta gente, então era meio deserto, e eu ia ter que alugar um lugar pra deixar o carro, ia ter que chegar tarde da noite, né, tipo, porque eu dava aula, aí eu precisava do carro pra me locomover, e eu ia chegar, deixar num lugar longe e ir andando a pé tarde da noite, sabe? Muitas das vezes eu chego tarde da noite em casa, né? Mesmo que seja pra passear mesmo, sabe? Então, eu gosto de ter essa segurança, sabe? E eu ia me sentir muito insegura lá, porque eu ia ter que estar andando na rua, assim, era um lugar bem, assim, tipo, que durante a semana já é meio deserto. Fim de semana, de noite, cara, fica, tipo, sem ninguém, né? É meio escuro. Então, eu ia viver com medo, eu não ia poder trabalhar até tarde, né? Eu não ia, tipo assim, eu ia me sentir muito presa nessa questão, sabe? Eu ia ter que talvez vender o carro e ficar andando de Uber, o que sai muito caro quando tu dá aula a domicílio, nessa época eu tava dando aula a domicílio. Cara, ia ser muito... Eu sei que eu ia me arrepender muito, sabe? Graças a Deus eu não continuei, né, o processo, mas ela chegou a fazer uma simulação de financiamento. Isso foi no início do ano, e aí, quem tem amigo, né, tem tudo. Tipo, teve amigos, assim, que ofereceram, cara, qualquer coisa tu mora aqui, né, enquanto tu, tipo, pra ficar trabalhando. Só que aí, no fim, a minha mãe desistiu de sair daqui, né, aí um pouco tempo depois ela até foi pro Ceará e ficou um tempão lá, e eu fiquei sozinha aqui. Mas ela desistiu de morar em Santa Catarina, e eu não precisei, né, a princípio sair da casa, porque ela vendeu a casa, mas ela continuou pagando aluguel da mesma casa, porque só por nós morarmos lá, a gente já ganhava um dinheiro por mês, porque fazia muitos anos que ela tinha uma clientela, né, e era tudo lá, vendia tudo ali, então valia a pena permanecer naquele endereço, porque só de ficar em casa, às vezes, a gente ganhava muito mais dinheiro do que se eu trabalhasse na rua, sabe? Esse era um dos motivos que eu não saía pra trabalhar, que eu preferia ficar em casa, né? Fazendo ali as vendinhas, atendimento ao cliente. Isso foi tipo janeiro, fevereiro. Quando chegou em abril, a menina, né, que me contratou, ela tava de licença maternidade, só que ela teve alguns problemas financeiros com a empresa do marido dela, enfim, e ela teve que voltar. Então, quando essa pessoa me chamou, né, pra dar essas aulas de pilates, eu percebi, assim, que realmente Deus me queria no Rio Grande do Sul, sabe? Porque, tipo assim, cara, eu orei, tipo, na sexta-feira à noite, assim, dizendo, Deus, olha só, eu já vou começar até... Eu ia falar com o rapaz que queria que eu desse aula de teclado, que eu não ia poder dar, porque eu ia sair do estado. E no sábado de manhã a menina liga do nada, sabe? E isso foi ali em janeiro, fevereiro.
Quando chegou em abril, ela teve que voltar a trabalhar, né, por questões financeiras, assim, da casa dela. Na segunda-feira ela me avisou, olha só, eu vou voltando, né, aos pouquinhos, aí tu vai me entregando de novo os alunos, e até eu sair totalmente. Só que aí, na quinta ou foi na sexta, eu lembro que eu fiquei bem doente, assim, bem atacada da sinusite essa semana. Então, a princípio, eu ia largando aos poucos, né? Porque, pra, tipo assim, os alunos não sentirem um baque, né? E ela também não, porque ela ainda tava ali, não de resguardo, mas bem dizer de resguardo, né? Só que aí eu fiquei muito doente, ela tá com sinusite muito forte, assim, de sangrar, sabe, o nariz, coisa e tal. E eu tive que largar meio que de uma vez. E também na sexta-feira, né, poucos dias depois, que ela falou comigo, 3, 4 dias depois, a prefeitura me mandou uma mensagem perguntando se eu não queria assumir um contrato enquanto eu não era nomeada, porque eu já seria a próxima, né, a ser nomeada. Então, eles, enquanto não me chamavam, eu ficava lá dando aula, já, tipo assim, era 2,5, já era R$ 1.000 a mais, né? Então, fui lá, aceitei, coisa e tal, fiz todos os trâmites, assim. E comecei a dar aula, né? Ali, tipo, foi ali umas 3 semanas pra fazer todo o processo. Eu vi que Deus até, tipo, me tirou no momento certo ali do Pilates. Porque uma que eu fiquei muito atacada, né? Porque deu bem essas mudanças climáticas, assim. E outra que eu precisava fazer exame, precisava fazer isso, aquilo, outro, coisa e tal. E já era um valor, assim, que dava pra se manter, inclusive, né? Isso pra 20 horas, né, gente? Então, era 2,5, dava mais ou menos de líquido ali, né? O bruto mais ou menos era isso, eram 2.400 e alguma coisa. Só que aí tinha os descontos, mas aí tinha, tipo, a vale alimentação que era em dinheiro. Passou maio, né, que eu comecei ali, 1º de maio, aí passou junho, veio julho, ali a última semana que foi de recesso, né, e eu peguei, eu tinha ali, no início de julho, voltado a procurar casa. Aí nisso, eu sempre procurava num determinado bairro aqui da cidade, que é um bairro que tem uma região, tem um bairro do lado que é nobre, e tem uma região muito boa neste bairro. E tem uma outra que é bem, tipo assim, que tem tráfico, coisa e tal. Só que eu sempre procurava nesse bairro, que é um bairro que eu gosto muito. E tem a corretora, né, que foi a minha corretora, que ela é especializada neste bairro. Só que ela tem convênio com outros bairros, com outras corretoras, enfim. E como eu tava meio frustrada, assim, com as pessoas, tipo, tipo, cara, eu chegava dizendo que eu podia comprar 3,5, 4 mil, e não queriam. Eu ficava, gente, mas onde é que essas pessoas vivem? Sabe que uma dessas pessoas vive? Porque a maioria das pessoas, o salário é 2, no máximo 3, né? E, tipo, mesmo que tu tenha que compor renda, né, a maioria das pessoas ganham 2, um homem trabalhando ganha 2 mil, uma mulher trabalhando ganha 2 mil, dá 4 mil. Então, tipo, de onde que essas pessoas querem que eu ganhe 7? Ou, tipo, né? Até porque isso já tá lá no teto do Minha Casa Minha Vida. E a minha ideia era, antes de eu ser nomeada, ainda mais que eu tava pra ser nomeada em vários concursos, era eu pagar ali, tipo, no máximo R$ 1.000 de parcela, né? Era a minha ideia. Tipo assim, se eu comprovasse 5 mil de renda, eu ia ter que pagar 1.500, né? É um absurdo, né? Até porque eu tinha que ter condições de comer também, né? De me manter, enfim. E aí eu pensava, bem, trabalhando 20 horas, eu pago ali uns 700, 800 reais e fica tranquilo, né? Fica mais barato que um aluguel. Tava juntando, continuei juntando. E eu consegui chegar a 25 mil reais juntado, né? Só que uns 10 mil ia ser pra taxa. Então eu pensava, bem, tenho 15 mil pra dar de entrada. Comecei de novo, né? Porque eu parava uns meses, aí ficava procurando. Até que eu resolvi entrar em contato, né? Isso era julho ali. Porque como eu ia ter recesso ali, né? Eu ia ter tempo de sair pesquisando, sair atrás de casa. Aí ela foi super solícita comigo, super paciente. Ela me deu várias opções em alguns bairros, né? Eu já disse assim, nesse. Tipo assim, né? Tipo, eu limitei, né? Porque como eu falei, eu tentava algo na minha realidade, ou seja, uma casa baratinha, mas ao mesmo tempo que eu não fosse me arrepender depois de ter comprado e comprar qualquer coisa, porque é o que cabe no bolso, entendeu? Então eu ficava tentando encontrar esse equilíbrio, que, gente, é uma coisa muito difícil de encontrar, sinceramente. E eu não queria uma casa nova, nem na planta, porque eu não queria, tipo, vai que atrasasse, né, tipo, ou um apartamento na planta, enfim. Mesmo que, às vezes, saía mais barato com piscina, com playground, com academia, não sei o quê. Mas eu ficava pensando no depois, sabe? Porque eu ficava pensando, tá, e quando começar a subir o condomínio? E quando eu quiser vender, sabe? Eu pensava no tudo, no todo, assim, né? Quando eu quiser dar aula, como é que vai ser se for no apartamento? Tipo, então, eu cheguei à conclusão que tinha que ser uma casa, sabe? Eu também queria uma casa com quintalzinho atrás, né, pra plantar. E, bem dizer, todas as casas que a gente visitou não tinha quintal atrás, mas eram de 3 quartos, coisa e tal. Só que eu precisava de pelo menos uns 10 mil a mais pra dar de entrada, e eu não tinha ainda esse valor. E, gente, eu só tinha 2 contra-cheques de contrato. E o que eu fiz quando eu encontrei ela, né? Eu tava meio revoltada com os corretores fora da casinha, querendo que a gente ganhasse rios de dinheiro pra poder, né, comprar casa. E eu pensei, cara, eu posso comprovar renda juntando com meus extratos bancários de 3,64, mas eu vou comprovar só nesse contrato da prefeitura, que é de 2,5. Aí eu quero ver, vou comprovar com 2,5. E se for de Deus mesmo, a pessoa vai pegar o meu contra-cheque ali de 2,5 e vai trabalhar com esse valor, não vai ficar tentando me fazer comprovar uma renda maior, coisa e tal. Até porque, gente, como autônomo, é um pouco mais complicado, porque cada mês tu tem um salário diferente, digamos assim, né? Mesmo que seja um salário maior, mesmo assim, é uma coisa que não é tão... Tipo assim, não é tão certinho que tu vai ter aquele salário todo mês, né? Então, cara, eu vou comprovar só com esse contra-cheque, sendo que era 2, sendo que no mínimo tem que comprovar 3 meses, tá, de trabalho. E era um contrato, gente, de emergencial de 6 meses, ou seja, cara, eu tinha tudo pra ser reprovada, entendeu? Ela tava tentando, tipo, ela ia tentar ali o financiamento, mas eu nem queria tentar, na verdade, eu fui bem clara com ela, eu nem tô pensando em comprar agora, porque eu nem tenho dinheiro, eu falei quanto que eu tinha, que não era o suficiente pra dar entrada, ela até me falou, por que tu não vende o carro com o style? Eu disse, não, eu vou ter isso como seguro, porque
se eles demorarem a me chamar, eu não quero acionar o Ministério Público, eu quero fazer Uber com o Estela, eu vou esperar, né, até dar o tempo. E só que, enquanto isso, eu tenho que ter pra sobreviver, né? E aí eu expliquei a situação na casa da minha mãe. A qualquer momento ela pode entregar a casa, mas eu não quero ter que sair do estado. Então, pra mim, continuava sendo aquela proteção, né? E eu pensava, cara, se eu for entregar os 100% da minha reserva de emergência, que nessa época eu tava ali uns 25 mil, e ainda mais, vender o carro, eu não vou ter nenhuma reserva de onde tirar, né? Então, o carro seria uma reserva de trabalho, né? Como eu falei. Mas eu não posso fazer nada de tudo, né? Porque eu já ia abrir mão da minha reserva de emergência, que querendo ou não, gente, era um salário que, pra eu viver sozinha, dava já pra um ano ou quase. Mas até pra família inteira dava pelo menos pra uns 6 meses pra viver sem trabalhar, né? Então era um valor muito bom e que foi muito difícil de ser juntado, né? Diga-se de passagem. Eu vou tentar juntar aqui durante alguns meses e aí eu te chamo, né? E aí ela pegou e disse assim, não, mas vamos tentar igual, porque o financiamento ele é válido por 6 meses depois que tu aplica, né? Então ela só me pediu ali, tipo... Aí eu disse assim, espera pelo menos eu chegar o último dia do mês, que aí eu vou ter o terceiro contra-cheque, porque eu nem tinha contra-cheque suficiente ainda. Aí eu peguei e mandei, né, ali tipo no inicinho de agosto, isso de 2023, mandei os contra-cheques, aí o último imposto de renda que eu tinha declarado, que tinha sido alguns anos atrás, comprovante de residência, tipo assim, não foi muitos documentos, tá? Os documentos, assim, tipo, preencher uma tabelinha ali, né, de CPF, RG, essas coisas básicas, tá, gente? Não foi muitos documentos, eu só mandei pra ela e ela pegou e mandou lá, né, pra caixa, pra corretora lá que ela tava fazendo junto ali. E foi aprovado, tipo assim, na mesma semana ela mandou mensagem. Ela disse, tu não quer mesmo tentar agora? Aí eu disse, não, eu não sinto paz de tentar agora, porque eu ia me descapitalizar 100% e ainda ia, né, ou fazer dívida no cartão de crédito ou ter que vender o carro. E eu não sei quando vão me chamar. E eu não quero ter essa insegurança, porque podem me chamar só lá no final tipo assim, do concurso, sabe? Que eles podem estender por mais 2 anos o prazo. Então eu prefiro não arriscar pra mim, né? Eu prefiro ter essa segurança de que qualquer coisa eu vou trabalhando e eu não tenho essa dívida, né, ali todo mês certinho. E eu vou juntar o máximo que eu conseguir por mês. Como meu salário tinha aumentado, gente, nessa época eu juntava, tipo assim, ó, no mínimo 1.500 por mês. E fazendo faculdade, aí eu comecei a fazer um pós depois. E tipo assim, o dízimo, né, que eu nunca deixei de dar, e mais oferta e coisa e tal. Então, foi uma época que eu ralei assim, ó, de agosto até dezembro, eu consegui juntar ali uns 8 mil, né? E eu também teve o 13º, né? Mas eu tava com plano de ter pelo menos 35 mil. 35, 36, né? Quando chegou em dezembro, eu tava chegando nesse valor ali, acho que eu tava com uns 34 mil. Só que em dezembro eu comecei a sentir uma vontade, assim, meu Deus, eu preciso comprar casa, que eu não consegui nem entender. O porquê que eu comecei a ter, sabe? Isso assim, cara, é agora, sabe? Chegou o momento. E eu pensei, eu só orei assim, gente. Deus, a casa que eu vou ver que é pra mim, que vai ter uma cozinha planejada. Olha só, os pedidos, né, gente? Sério, peça que o pai dá, sabe? Se tiver propósito, né? Gente, mas eu pedi, né? A tentativa é livre. Enfim, eu pedi, Deus, eu vou entender que a minha casa, se já vier com cozinha planejada e tiver um quintal nos fundos pra fazer uma hortinha. Foi isso que eu pedi. Aí, eu vi uma casa nesse bairro que eu queria. E aí ela disse assim, essa casa é daquelas mulheres, que é aquela senhorinha que coloca pra vender, mas aí quando acha compradora, ela diz que não vai conseguir nada com esse valor, não sei o quê. Então, você só vai perder tempo. Eu, tá bom. Aí ela mandou 2 opções, né? A minha e a outra, que era no outro bairro, que era um bairro que eu não queria, porque ele é um pouco mais afastado. E tava mais cara, tipo, a minha tava 160 e a outra tava 170, era 175. Pelo que eu vi nas fotos, não tinha cozinha planejada, tá? E eu nem sei se tinha quintal ou não. Mas eu nem quis olhar. Eu disse assim, não, vamos olhar aquela lá. Ela mandou 2 opções só e eu pedi, né, que era o meu bairro segunda opção, digamos assim. Era esse que eu tô aqui, né? Tipo, geralmente, um dia da semana eu tenho ali uma folga, né? Seria ali pra fazer planejamento em casa. Aí eu aproveitei esse dia, né, que eu não ia ir pra escola. E tava bem perto do meu aniversário, tá, gente? Foi tipo assim, uns 2, 3 dias antes. Eu peguei e marquei com ela. E eu cheguei na casa, né? E aí ela tava abaixo do valor de mercado, tipo, todas as casas na mesma região estavam entre 180 e 200, né, a média, né, algumas estavam mais caras, coisa e tal, que a pessoa tá meio sem noção, e essa era a casa mais barata de todas. Eu cheguei, né, e eu fiquei assim, gente, por que será que ela tá 160 se as outras estão tudo acima de 180, né? Quando eu entrei, isso, casa sem cozinha planejada, né? Quando eu entrei, uma das primeiras coisas que eu vi, eu sempre olhava muito a estrutura, eu sempre ficava de olho naquilo que importa, né? Eu não olhava a cor de pintura, não olhava os móveis, não olhava nada disso, porque nada disso importa, que a casa tem que estar bem, né, ela tem que estar inteirinha ali, não vai me dar problema, né, não tem filtração, coisa e tal, a estrutura tem que estar boa. Eu olhei assim a cozinha, né, aí eu, essa cozinha vai ficar? E ela disse que sim, né, tava a minha corretora, a corretora da ex-dona. Aí eu olhei assim, quando eu cheguei ali no quintal, um quintalzinho, gente, bem grande, né, os próximos vídeos eu vou fazer aqui um tour. Agora tá mais direitinho a casa, com cara de casa, né, não tá mais tudo bagunçado, e tem coisas, tem móveis, né, porque quando eu me mudei nem geladeira eu tinha, enfim. Mas tá com cara de casa, né, e eu vi ali o quintal, gente, ele é bem grande, ele é bem bom pra plantar mesmo. Eu ainda não cuidei, mas está lá, sabe, disponível para a hora que eu começar a plantar. Eu vi assim, cara, será que é, né? E eu tava com medinho, porque, gente,
tava acabando meu contrato de novo, né, de mais 6 meses. E querendo ou não, é uma dívida de 30 anos, né? Se você não amortizar, se você não melhorar o salário. E eu ia eu ia ter que juntar ainda mais um pouco de dinheiro, por causa das taxas, né? A ITBI, coisa e tal. No fim das contas, né, a entrada ia ficar. Eu sei que eu consegui o financiamento de uns 35 mil, 34 mil e pouquinho, né? No fim das contas, deu 134 mil e cento e poucos. Vamos dizer 134.200, né? Pra arredondar. O resto eu ia ter que dar de entrada. Então, aí dependia do preço da casa. Uma casa de 160, eu ia ter que dar 26, 25. Uma casa de 170, eu ia ter que dar 36, 35, né? Essa tava dentro das minhas possibilidades. Quando eu vi, assim, que tinha o quintal, tinha a cozinha. Aí, quando eu tava saindo, meu Deus, é sim ou não, né? Socorro. Porque dá um medinho, né, gente? Eu nunca comprei nada, assim, nesses valores absurdos, assim, tipo, do nada criar uma dívida, assim, né, de 30 anos. Ela falou assim, né, a corretora da ex-dona. Ah, porque tem um casal que eu vou receber, né, umas 7 da noite, não sei o quê. Isso era umas 13h30, 4 da tarde, né? Que, como eu podia, né, nesse meio da tarde, eu vim antes. Eu disse assim, não, eu quero ela. Né? E, tipo assim, eu acho que nem a minha corretora acreditou, gente, porque ela deu quase um pulo, assim, de susto quando eu disse nela, tu tem certeza, né, ó, depois tu tem que me mandar um áudio no WhatsApp dizendo assim, ó, que é a promessa de compra, um negócio assim, sabe? A promessa de interesse. Eu não lembro os nomes, tá? Tem os nomes dela. E eu não, pode dar certeza, assim, aí a mulher, tá, então eu cancelo com o casal, porque eu pensei, cara, se esse casal vem aqui, cara, não tem outra casa neste tamanho, por este preço, neste bairro, com cozinha planejada, né? Aí eu descobri, assim, né, que era mais motivos familiares, né, pessoais, que a ex-dona tava vendendo, ou seja, não era nada de nenhum problema na casa, no bairro. Ela realmente, né, tinha que abrir mão de um sonho, digamos assim, então não era, né, por nenhum motivo da casa. E eu, cara, com certeza eles vão ficar, porque tá muito boa essa proposta, sabe? E aí ela até falou assim, e como ela vai ter que vender mais rápido, eu disse pra ela deixar um pouco abaixo do valor de mercado, que aí, né, vai ser a primeira a ser vendida. E ainda mais com esses a mais, né? Tipo assim, geralmente quando tem quintal de terra, vale um pouco menos. Só que pra mim, valia mais, porque era o que eu queria, né? Não tinha melhorias, mas graças a Deus, porque senão eu ia quebrar as melhorias pra fazer terra, né? Enfim. Então, pra mim era vantagem, né? E tinha a questão da cozinha, que faz valer, tipo, muito mais, né? Ou seja, eu ganhei ali uns 20 mil de desconto, 20, 30 mil. Se olhar o preço que custava as casas, mais o preço de uma cozinha planejada, cara, ia sair muito caro. Peguei, fiz lá os negócios, né? Isso mais ou menos meio de dezembro. A princípio, ela tinha me dado a data ali de até meio de fevereiro, fim de fevereiro, tá a chave na minha mão. Gente, meio de janeiro, menos de um mês, tipo um mês, assim, a chave tava na minha mão. A maior dificuldade, o maior tempo que eu demorei foi pra encontrar a corretora, porque quando eu encontrei a corretora, eu nem precisei me estressar de tentar a aprovação com esse eu podia fazer por conta, podia, mas eu nunca fiz isso, gente. Então a questão foi achar alguém confiável que realmente quisesse vender pra mim, sabe? Mesmo eu não tendo rios de dinheiro e mesmo daí o meu salário sendo baixo. E segundo, uma pessoa honesta, uma pessoa confiável, uma pessoa que realmente quisesse me vender dentro das minhas possibilidades. Quando eu achei isso, que foi pra mim assim, né, tipo, meu Deus, missão impossível, cara, foi muito fácil, porque manda tal documento, mandei o tal documento. Ou seja, a gente declara imposto de renda mesmo que você seja isento, sabe? Vale muito a pena. Porque você coloca lá, né? Tipo, você manda lá, tá zerado, você não teve que pagar nada, mas você tá com a declaração, porque é uma coisa importante pra você ser aprovado. Segundo, eu creio que o meu crédito, né, na praça foi muito importante, porque o meu score deve ser altíssimo, que eu nunca tive dívida. Eu sempre paguei tudo, por mais que eu nunca tenha feito contas altas, né? Descontinha pequenininha, sempre paguei tudo em dia. Então, assim, eu nunca sujei meu nome, né? Essas coisas importam muito, né? Então, eu nunca, mesmo com salário baixo, sempre me deram um crédito absurdo no banco e eu que nunca aceitei, sabe? Então, eu tenho um bom nome, digamos assim, né? Isso faz muita diferença, tá? Então, se você não tem um bom nome, se você já se endividou, já foi pro Serasa, coisa e tal, comece a limpar seu nome pra subir seu score, sabe? Busque subir seu score, porque isso vai fazer muita diferença, muito provavelmente, nessa aprovação. Pra mim foi muito fácil, gente, eu nem tinha, né, contra-cheque suficiente. Eu não tenho minha carteira assinada. Gente, a minha carteira só foi assinada CLT quando eu fui menor aprendiz com 15 anos de idade. Ou seja, eu sempre fui autônoma, né? Eu fiquei um ano como concursada, mas pedi exoneração, eu fui morar fora. Ou seja, sabe? Eu não era um perfil assim tão confiável, digamos, mas como tinha um score muito provavelmente maravilhoso. Eu nunca fui nem atrás pra saber quanto é que é, gente, essa é a verdade. Mas muito provavelmente deve ser 100 ou quase 100. Cara, eles confiaram já de primeira, entendeu? A Minha Casa Minha Vida fica igual ali, né? A porcentagem de juros por mês. Eu pago, em média, tem um nominal e um efetivo lá. Dá uns 6% ao ano, tá, gente? Isso é um juros bem baixo, né? Principalmente porque a Selic tava mais alta na época. Tava em 12%, quase 13% quando eu fiz esse financiamento. E hoje em dia tá em 10% alguma coisa, né? Então, que é a taxa de juros. Então, ela tava bem alta, né? E mesmo assim valeu a pena pra mim fazer naquela época, tá? Porque tava quase 13%, mas a minha ficou ali em 5,5% e a afetiva fica em 6% ao ano, sabe? Tem a taxa TR, coisa e tal, que faz com que cada mês eu pague uns centavinhos a mais, se eu não amortizar logo, né? Que eu ainda não amortizei nada e já vou explicar também por quê, né? Mas, mesmo assim, vale a pena, tá, gente? O meu salário líquido, né? Tipo assim, valeu o base como 2,5, tá? Mais ou menos. O que daria R$ 750 de parcela, mas só que eles colocaram como 818, tá? Não entendi muito bem, mas assim, eles colocaram mais de 30%, tá? Do que
do que eu ganhava até. Só que nesse meio tempo, né, o salário subiu um pouquinho, então o líquido tava em quase 2.700, tá? E claro, né, gente, o base devia ser uns 2.600 por aí. Hoje em dia tá mais, porque basicamente o que é descontado do meu salário, o que eu ganho de vale alimentação e dinheiro compensa, sabe? Que é pouquinho, mas compensa pelo menos o que é descontado ali de INSS, coisa e tal, dos impostos lá. Então, em janeiro, eu ia lá pra assinar de novo, né, uma renovação. E eles pegaram e nomearam, tipo, no outro dia, assim, eu assinei só pra assinar, né, porque aí eu tive que pedir demissão pra poder ser nomeado, enfim, todo o negócio assim. Mas aí eu já podia aplicar pra pós-graduação, porque eu ganhava um salário mais baixo, como se eu tivesse só graduação, sendo que eu tenho pós, porque era contrato. Aí, não, aí tipo, na verdade eles me enrolaram por um ano ali, né, bem dizer, pra me pagar um salário menor, essa é a verdade. Gente, aí todo mundo perguntava, tu tá... tu comprou porque tu foi nomeada? E eu dizia, não, eu comecei isso aí, ó, ano passado, já faz um ano, coisa e tal, e eu nem fazia ideia de que eu sou nomeada agora. Mas, assim, quando eu realmente assinei ali, né, que eu fui lá assinar, lá na caixa, eu falei assim, Deus, olha só, eu sei que eu devo confiar em ti, coisa e tal, tem que ter fé, mas eu gostaria de ser nomeada pra ter essa segurança de que a qualquer momento eles não vão me demitir e eu vou ficar lá com uma dívida sem nem ter uma reserva de emergência, porque agora eu já não tinha, né, porque aí eu dei... Foi 25.700 mais ou menos, vamos arredondar pra 26 de entrada. E a princípio eu tava contando com 11 mil de taxa, sabe? Então eu tive que colocar todo o meu salário de dezembro ali e o de janeiro, né? Eu ia colocar. Só que aí, né, eu continuava morando lá na casa. E eu fiquei morando, gente, acho que foi até abril, se eu não me engano. Foi fim de março, início de abril que eu me mudei. Ou seja, eu fiquei mais uns 2 meses, assim, morando ainda lá, mesmo tendo a casa, né? Porque eu tava querendo comprar alguma coisinha, levar alguma coisinha, eu fui levando aos pouquinhos, né? Até que, ou seja, eu não moro aqui há tanto tempo, mas eu consegui juntar mais. Porque a partir do momento que eu viesse, eu ia ter que pagar água, luz, internet, coisa e tal. Comida eu já pagava, né, normal. O financiamento, né, eu comecei a pagar ali em... Primeira parcela foi a de fevereiro ou foi a de janeiro? Acho que foi a de fevereiro. Mas de janeiro, assim, foi muitos gastos, porque foi, né, todo o dinheiro que eu tinha, quase todo, né? Isso que eu achei interessante, porque a princípio ia faltar dinheiro, ia ter que ainda pegar mais o de fevereiro, né? De dezembro, janeiro, fevereiro, quase todo o salário, pra poder dar ali, fechar o da taxa, que ia ser uns 11 mil. No fim das contas, eu tive desconto, por ser uma casa mais barata e o meu salário ser menor. Saiu uns 9 mil reais de taxa, tá? Ou seja, eu tive ali uns 2 mil de desconto do que a gente tava esperando, né? Das taxas do ITBI e coisa e tal. O subsídio, gente, que eu não entendo até hoje porque que eu tive um subsídio tão baixo, sendo que o meu salário era tão baixo. Eu tive um subsídio de 1.800 reais, 1.800 e pouquinho, tá? Não chegou a 1.900. Eu tinha até esquecido, gente, que tinha esse subsídio, tá? Mas só que olhando, assim, as tabelas, como eu não tenho independente, o meu subsídio era pra ser na faixa de 5 mil ou mais, sabe? Não sei por que foi tão baixo, mas graças a Deus, porque eu nem tava contando com esse subsídio, então eu acabei, gente, que eu ia ter que juntar dinheiro por mais um mês, além de eu não precisar juntar por esse mês a mais, sobrou um pouquinho de dinheiro, porque eu tinha, né, pego ali e conseguido juntar os 36 mil, foi uns 26 pra... um pouquinho menos de 26 pra entrada, e 9 mil pras taxas, tudo assim, né? Sobrou ali, no fim das contas, uns 2 mil, mais ou menos, do que eu tinha conseguido juntar, né? Aí talvez você pense, gente, Maria, mas é impossível juntar esse dinheiro, porque eu não moro com meus pais, não consigo juntar assim igual você, porque, como você viu, meu salário ele não era muito grande, mas eu tacava ali, ó, 70, 80% do meu salário, né, ali pra juntar. Então eu consegui juntar, além de fazer um pouco de renda extra, né? Então, às vezes, eu nem gastava do meu salário, ou eu colocava ali um pouquinho de dinheiro, colocava ali uns 1.000, aí conseguia fazer renda extra, conseguia colocar mais 500. Às vezes eu colocava 1.500, aí conseguia fazer renda extra, aí quando eu tinha colocado 2 mil, eu tinha colocado quase todo o meu salário. Pode ser, né? É muito provável que a situação esteja pior, né? Porque esse é o melhor dos mundos, é você ali ter ali um salário, mas morar com os pais não ter ali um gasto, né, mensal. Isso é o melhor dos mundos. E muito provavelmente você não está nesse melhor dos mundos. Então, qual é a segunda melhor dos mundos, né? É quando você é um casal sem filhos. Por quê? Porque vocês dois conseguem compor renda, conseguem ali, né, com esforço, como eu falei, gente, foi com muito esforço, foi passando as necessidades mesmo, assim, consegui, sabe? Demorou tudo, mas foi, tipo assim, eu não me atirei na primeira oportunidade, né, que eu ia me arrepender. Bateu um desespero em alguns momentos, mas no momento certo Deus trouxe, né, tipo, porque no fim das contas minha mãe teve que entregar a casa, e aí eu acabei ganhando até os móveis, né, porque agora ela tá lá no Ceará, eu tô no Rio Grande do Sul. Então, tipo, cara, Deus é perfeito em cada detalhe, sabe? Porque eu não tinha condição de comprar os móveis e Deus deu, né? Tipo assim, né? No fim, meu salário ele foi aumentando um pouquinho, né? Por causa dessa pós, né? Mas eles não aumentam tudo de uma vez. E aí hoje, né, eu tô conseguindo até fazer sobrar um pouquinho mais. Não estou mais fazendo tanta renda extra, quero voltar a fazer. Não tô vendendo tanto, mas em compensação o salário subiu um pouquinho. Então, né, ou seja, dá elas por elas, digamos assim. Mas eu com certeza quero subir bem mais o salário. A minha parcela, gente. Eu vou primeiro falar quanto que custaria um aluguel numa casa dessa, né? Nos vizinhos, que tá pra alugar, que não tem muita opção, tá? Na verdade. Uma casa como essa, aqui na minha região, ela é em torno de 1.000 a 1.200 reais. Como tem uma cozinha já na casa, ela não baixaria de uns 1.200 reais, tá? E por ter 2 quartos. Se fosse 3 quartos, entre 1.200 e 1.500, tá? Então, assim, por menos de 1.000, tu não encontra, tá? E vamos dizer que saísse a 1.000, tá? Mas muito provavelmente seria um pouquinho mais por causa da cozinha, né? Que já vem embutida, que não tem como tirar, né? Então, entre 1.000 e 1.200. Eu pago de parcela... Eu comecei pagando 818 e agora eu tô pagando 820, tá? Com 55 centavos vai ser a desse mês.
Mas eu pretendo amortizar. Eu tenho uma meta de amortização pra esse ano, de tantas parcelas. Eu não amortizei nenhuma ainda. Por quê? Né? Primeiro lugar, assim, que por mais que tenha a taxa TR, que faz com que as parcelas subam um pouquinho, né? Então você tem que cuidar disso também. Tem muita gente que acha que, né, tem a tabela Price e a tabela saque. Pra resumir, a tabela saque, tu tem que ter muito mais dinheiro pra... nem tanto até pra entrada, mas tu tem que ter pra pagar parcela por mês. Então a maioria das pessoas conseguem comprar só na tabela Price. Só que essa tabela, os juros, tipo, no início é muito alto. Cada mês eu pago 800 e tanto, mas amortiza, tipo, R$100 da minha dívida. É uma coisa muito ridícula, sabe? 100, 150. Então é muito pouquinho. Temos pra hoje, né? Só que eu fico pensando, cara, se eu ia ter que morar em algum lugar. E como a minha mãe teve que entregar a casa, eu ia ter que morar, digamos assim, numa casa como essa, pagando R$1.200. E eu moro na minha própria casa, né? Quando eu pagar toda ela vai ser minha, pagando 820. Ou seja, está descontado entre R$200 a R$400 já no meu aluguel. Sendo que eu estou pagando para ser minha no futuro, entendeu? Segundo lugar, né? Poderia amortizar e pagar menos. Só que aí, como eu falei, eu fiquei zerada da reserva de emergência. Então eu tive que começar a reconstruir, não do zero, né? Porque não ficou zerado, graças a Deus. Sobrou ali um pouquinho, por causa do subsídio, por causa da taxa que foi mais barata do que eu esperava. E eu ainda morei mais uns 2, 3 meses ali na casa da minha mãe, então eu consegui juntar ali, né? O que hoje eu gasto de água, luz, internet, coisa e tal, não gastava, né? Então eu consegui ali juntar um pouquinho. E o que eu pensei? A cada 5 mil que eu consegui chegar de reserva de emergência, que vai demorar até eu conseguir juntar de novo tudo, mas eu tenho ali a vantagem de continuar com o carro, não tive que vender, graças a Deus, e eu sou nomeada, ou seja, pra eu ser demitida, gente, só se o Brasil afundar, afundando, entendeu? Então, ou seja, é uma profissão que, cara, é extremamente necessário e que tá tendo um apagão, né, de professores, que todo mundo fala isso. Ou seja, eu, de certa forma, assim, eu tô estável, né? Eu não acredito que a gente esteja muito estável nessa vida, mas, né, eu tenho Deus ali que sempre me supre e, graças a Deus, eu tenho uma profissão, assim, que é extremamente necessária, essencial pra sociedade e é uma nomeação. Então, eu tenho uma certa segurança, digamos assim, né, que com certeza uma pessoa que é CLT não tem, entendeu? Eu tenho essa vantagem que foi o que eu busquei pra me sentir segura pra comprar e o que eu pensei? Cara, eu vou ali juntando o que eu puder. Quando eu chegar em 5 mil, aí eu junto pra amortizar. Só que nisso eu tinha que comprar roupa que eu tava. Gente, eu não tinha meia, sabe? Eu realmente, como eu disse, eu passei as necessidades, entendeu? Aí começou a esfriar. Meu Deus, gente. Cara, eu ganhei tudo. Eu ganhei roupa, eu ganhei os móveis, eu ganhei muita coisa. Então, graças a Deus, eu não vou mais ter que juntar pra isso. Eu ganhei até ar-condicionado, só que aí eu tô, né, gastando pra montar móvel, gastando pra. Eu vou ter que instalar ar-condicionado, tá ali. Aí eu vou começar a fazer renda extra, dar aula particular, enfim. Aí vai me garantir que eu tenha ali pra amortizar e pra continuar investindo, né? Então, eu ainda não amortizei por esse motivo, porque, tipo assim, acontece emergências em várias áreas. Tipo assim, esses dias eu simplesmente saí pra trabalhar, quando eu voltei o portão não ligava. Eu, pau, assim, né? Foi R$400, só que graças a Deus eu tinha um valor. Então, gente, eu fiquei super tranquila, sabe? É um dinheiro que eu gostaria, assim, de não ter gastado? É um dinheiro que, cara, tipo assim, ó, compraria a comida do mês. Não gosto de pensar muito nessas coisas, mas emergências acontecem. E graças a Deus raramente acontece, né? Então, tu ter assim e poder pagar à vista. Até o cara perguntou: tu quer uma maquininha? E eu, não, tranquilo, vim aqui dentro, peguei e paguei, sabe? Então ele deve ter ficado, o que será que essa mulher trabalha, né? Professora, moça, eu sou professora. Ou seja, eu não sou muito valorizada nesse país, mas tenho, sabe? Porque é aquela coisa, não importa quanto que é o seu salário, importa como que você administra, entendeu? Claro, né, gente, também se eu ganhasse um salário mínimo, não seria possível fazer essas coisas. Mas meu salário não é 10 mil, 20 mil, 50 mil. Tem gente com esses salários aí que estão endividados. Meu salário não é nem 5, entendeu? Então, cara, não é nem 4. Mas em breve será, em nome de Jesus, né? Mas enfim. Cara, não é um salário alto, é um salário que tá na média, talvez um pouquinho mais do que a média brasileira, entendeu? Então, e num estado que é bem caro de se viver, assim, todo estado tem ficado extremamente caro, né, gente? Né? Tem, assim, ainda casa, né, que tu paga um valor, como eu falei, 800 e poucos reais, me conta aqui quanto que tá um aluguel no teu bairro, assim, esse bairro, gente, não é o bairro top dos tops, mas é um bairro, assim, tipo, que tá longe do centro, e isso é ruim, né, a localização é ruim, mas não por ser inseguro, coisa e tal, é por ser longe do centro, né, tipo assim, ou seja, cara, eu vou em 10 minutos pro trabalho, porque eu não trabalho no centro, né, então, assim, para mim, está muito bom, porque eu demorava 5 minutos de carro, agora eu demoro 10, né? Gente, quem é que vai pro trabalho em 10 minutos? Esses dias eu saí depois das 5, assim, do horário que eu fiquei conversando, né? Cheguei, era 5h12, tipo assim, né? Este lado da distância não tá ruim pra mim. E foi também uma coisa que eu pensei, né? Se eu dependesse de ônibus, eu com certeza ia pensar 1000 vezes antes de comprar aqui, porque é mais fácil eu ir a pé pro meu trabalho do que de ônibus de verdade, gente. Aqui o transporte público é complicado, tá? Cada pessoa tem a sua realidade, como eu falei, né? Vai ter gente que vai estar no melhor dos mundos, digamos assim, como eu. Vai ter gente que vai estar numa situação, tipo, uma mãe solo, com 3 filhos, gente. É quase desumano dizer, junta, tipo, sabe? Então, é complicado, entendeu? Veja qual é a sua realidade, quais são as suas possibilidades. Mas não duvide que você um dia vai conseguir. Eu demorei anos ainda pra conseguir, mas, né, graças a Deus, não me arrependo mesmo dessa decisão. Não me arrependo de ter aberto mão da reserva de emergência, né? Que me sustentaria ali por 12 meses tranquilamente, né? Até mais, né? Tipo assim, porque eu nem gasto esses 3 mil, digamos assim, por mês, né? Eu gasto menos.
menos. Só que a diferença, né, primeiro que eu tenho essa vantagem de ter sido nomeada. Segundo que eu tenho, né, essa segurança de poder trabalhar com Uber, com entrega de coisa, tipo assim, trabalhar com carro, né? Dar aula a domicílio, dar aula particular, ou seja, eu tenho uma certa segurança também nesse sentido, o que me fez não ficar tão preocupada de abrir mão da reserva de emergência, né? Eu tinha um pouquinho na renda variável, não era muito, mas, tipo assim, na hora de desespero, mesmo que eu estivesse perdendo dinheiro, se eu tivesse que sacar, é aquela coisa, né? Você vai comer, passar fome, ou você vai ficar com um dinheiro lá né? Tipo, você vai comer, né, gente? Então, eu tive várias coisinhas, assim, de segurança pra poder abrir mão da minha reserva de emergência nesse momento. Eu não recomendo, tá? Eu não estou recomendando que você faça isso em qualquer situação, mas enxergue o todo, o contexto que me fez tomar essa decisão. Não me arrependo, já tô conseguindo, né, montar de novo. Tô bem longe do que eu tinha conseguido juntar, mas, assim, até que eu juntei bem rápido, mais rápido do que eu pensava, né, graças a Deus, e tenho, né, tipo assim, a partir do mês que vem eu vou começar a planejar realmente, começar a amortizar. A amortização, no momento, esses dias eu tava... Eu sempre olhava assim mais ou menos quanto que dava, né, tipo, de amortização. Dependendo do dia, tu amortiza com 200, amortiza com 150, amortiza com 250. Uma parcela que custa originalmente 820 pra mim, né. Esse dia eu pensei, cara, quanto que eu preciso pra amortizar 12 parcelas? Aí eu tava calculando ali, né, se eu fosse 820, dava 9 mil e sei lá quanto, quase 10 mil. 9.700, 9.900, não lembro. Pra eu amortizar, amortizo com 2 mil. Um pouco mais de, mais de 1.900. Vamos colocar 2 mil, tá? Com 2 mil eu amortizo 12 parcelas. Cada parcela, eu não lembro. Depois você divide aí, 2 mil por 12, tá? Mas dava assim menos de 200 reais, tá? Vamos dizer, 180, 170, eu amortizo. Era 167, 166, que eu amortizava uma parcela. Ou seja, se eu juntar 2 mil reais, eu consigo hoje amortizar 12 parcelas. Então, assim, digamos, né, claro, é a primeira vez de amortização que os juros ainda estão comendo solto, ou seja, a parcela fica baratinha pra amortizar, né? Mas digamos que cada ano eu consiga, né, bater uma meta de amortizar 12 parcelas, né, pagar a parcela normal, um ano de parcela normal e mais um ano de amortização, ao invés de eu pagar em 30, eu pago em 15 anos. E se eu conseguir, né, trabalhar mais, fazer renda extra, amortizar mais, eu diminuo de 15 anos pra 10, pra 5, enfim. Né? Então, eu não tenho uma pretensão, assim, meu Deus, de pagar em 3 anos, porque nem tem salário pra isso, mas quando vê, né, o futuro a Deus pertence, mas se eu conseguir, né, a minha meta é 12 parcelas por ano, eu ainda não paguei nenhuma de amortização, né, mas já estou ali juntando para isso, né, e se Deus quiser, em breve eu vou conseguir fazer isso, que já vai me dar um gasto, porque ao invés de eu ter pago um ano, eu tenho pago 2, sabe, isso é muito bom de verdade. E a parcela cai ali um pouco também o valor, né? Aí voltaria pra uns 818, né? Não cai muito, né? Mas já cai ali no meu saldo devedor, né? Só que também tem a questão de que ainda na renda fixa eu ganho mais do que esse 6% ao ano. Então, financeiramente falando, nem valeria a pena. Só que vale muito a pena pro psicológico, pro emocional, tá, gente? Então, mesmo que eu consiga 8, 10% ao ano ou até mais, né? De investimento, cara, vale muito a pena amortizar por essa questão também. Cara, era pra eu demorar 30 anos, eu demorei 15, demorei 10, sabe? Demorei 7, isso vale muito a pena também. Como eu disse, gente, assim, eu sonhei por muitos anos, né? Como eu falei, eu tive outros sonhos que eu decidi realizar antes da casa. Eu sempre quis ter uma casa, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele sonho, aquele desejo de fazer missões que eu achava que uma coisa não combinava com a outra, né? Tipo, então eu abri mão, na verdade eu abri mão desse sonho, né, por muito tempo, e quando eu voltei pro Brasil eu vi que, cara, eu não precisava abrir mão desse sonho. Depois eu posso alugar, eu não penso mesmo em deixar aqui, né, mas se algum dia eu tiver que vender, tranquilo. E é uma região muito fácil de vender, vende muito rápido, porque como não é tão caro, e é um lugar, é uma casa boa, é um bairro bom, é seguro, sabe, gente, meus vizinhos tudo dormem com o carro pra fora. Esses dias que o portão estragou, né, eu dormi com o carro um dia pra fora, tranquilo, sabe, ninguém mexe. Então ainda é uma região, assim, que, né, tipo, que infelizmente muitos no Brasil não têm essa mesma vantagem, né, de morar numa região que ainda é um assalto, uma coisa assim, alguma coisa que meio que arregala os olhos. Tem gente que convive como se fosse normal com tiroteio, coisa e tal, e gente, pra mim isso nunca vai ser uma coisa normal, né. Se você tem esse sonho, sabe, não desista. Eu sei que às vezes vai dar vontade, às vezes parece que tu tá contra, que todo mundo tá lutando contra, e mesmo que você derrame lágrimas e passe noites acordadas, eu perdi as contas de quantas vezes eu passei a noite inteira vendo casa, e às vezes eu me perguntava se algum dia alguma daquelas ia ser minha, sabe, se algum dia eu ia voltar a trabalhar na minha área, né, eu falei assim, ganhava mais dinheiro com isso, mas eu queria voltar da aula, né, eu queria voltar pra minha área, e às vezes é difícil, assim, quando você tá tendo que viver algo que você não queria. Às vezes eu pensava se tinha valido a pena eu deixar tudo pra fazer missão, e eu tentava não pensar isso porque eu sabia que tinha sido Deus, eu jamais vou ir contra a vontade de Deus na minha vida, né, e eu dizia, Deus, o Senhor me fez abrir mão, né, já de 2 casas, e no momento que eu tinha condições de comprar uma casa, abrir mão de um concurso que eu ganhava super bem, que eu vivia super bem, numa cidade maravilhosa. Eu falava pra Deus assim, Deus, quando, sabe? Faz 2 anos, faz 3 anos, eu sinto que esse deserto nunca vai acabar, né? Quando que eu vou conseguir comprar? Quando que eu vou ter condições financeiras? Então, assim, eu saí do negativo, né? Tipo, eu nunca fiz muita dívida, mas querendo ou não, eu tava no negativo, né? No cartão de crédito ainda pra piorar, nem trabalhando na minha área, nem nada. Tendo um monte de estresse que eu via que não, nem precisava eu ter, e eu pensava,
até quando, né? Mas assim, eu não murmurava, sabe? Mas eu dizia, Deus, às vezes eu fico com medo, sabe? Eu sei da tua palavra que o Senhor me falou, mas será que eu não tô exagerando? Será que não é mesmo pra eu ir morar em outro estado? Será que não é pra eu aceitar a primeira coisa que estão me oferecendo? Porque vem propostas, né? E não são propostas ruins ou de pessoas ruins, coisa e tal. Vem proposta de parente, né? Ai, vem pra cá pro Ceará e trabalha aqui, a gente vai. Tipo, sabe? Eu tenho um currículo, né? Graças a Deus, muito bom. Às vezes a gente quer o caminho mais rápido, mais fácil, sabe? Que a gente acha que é o melhor porque é o que visivelmente é o melhor. E esse caminho, assim, de deserto, né? Tipo assim, é igual quando Israel, ele podia ir lá pelo caminho que ele ia demorar 3 meses, mas que, cara, eles iam desistir por causa das guerras que eles estavam, e Deus sabia. Então ele deixou eles no caminho de 2 anos. No fim das contas, eles ficaram 40? Ficaram, mas os 40 foi por causa da desobediência e incredulidade. Então, né, bora parar aí com a incredulidade, bora crer, né? Se é pra passar 2 anos ao invés de 3 meses, bora passar 2 anos, mas não fique 40, entendeu? Porque o 40 não é o de Deus é 2, sabe? Às vezes a pessoa fica anos e anos e anos e anos e não progride, por quê? Por causa da incredulidade. Então, assim, gente, eu não vou julgar porque, né, tipo assim, ó, acabei de dar o testemunho de que eu tava fazendo exatamente igual semana passada, mesmo com todas essas bênçãos, né, assim, às vezes a gente continua duvidando, essa é a verdade mesmo, Deus dando tantas provas do amor dele, do cuidado dele por nós, né, mas eu acredito, assim, que se a gente exercitar a fé, ela vai se fortalecendo, né, como eu falei, cara, eu pedi pro meu pai pra ter uma cozinha, tipo, ai, que bobagem, mãe, cara, mas era a maneira que eu entendi que era de Deus, porque era o que tinha na casa da minha mãe, e eu disse, Deus, eu vou entender que é de ti, sabe, porque é uma coisa que eu vou ver que é um mimo, sabe, é uma coisa que a gente, você precisa de uma cozinha planejada, um armáriozinho simples não vai dar de conta? Vai, mas, cara, eu pedi assim como, né, tipo, cara, porque eu sei que o meu pai me ama tanto que ele supre até às vezes em coisa que nem é a necessidade básica, sabe? Gente, eu ganhei muita coisa do melhor, tipo assim, cara, eu não tenho salário pra viver tudo isso. E mesmo assim eu vivo, sabe, de viver ganhando coisa. Gente, eu ganhei umas roupas, eu tava precisando muito de roupa. E eu não tinha ainda condição de comprar porque eu tava dando, né, prioridade pra casa, pra algumas outras coisas. E simplesmente eu ganhei roupa de marca, sabe? Coisa assim. Então, cara, tava juntando o que eu podia. E na hora que eu pudesse, eu ia fazer o que eu pudesse, né? Porque a minha parte eu nunca deixei de fazer, né? Mas só que confiar e orar e entregar nas mãos de Deus, né? Como fala na palavra, né? Confie todos os seus planos ao Senhor e então seus planos eles serão bem sucedidos, né? Claro, coloque tudo ali, entregue todo o seu caminho ao Senhor, confia nele, sabe? Ele vai fazer muito mais do que tu pensa ou do que tu pede, mas confia de verdade e não entregue o seu coração à avareza, como eu falei aqui várias vezes. Em nenhum momento eu deixei de dizimar ou ofertar. Claro, né? Que no momento que eu tava ali sem salário eu não dizimava, mas eu ofertava. Agora, né? Eu quero aumentar pra poder ajudar muito mais, né? Se Deus quiser, algum dia eu vou poder ajudar até em outros países, né? Aqui eu tô vendo a maneira como eu ajudei no abrigo, né? Quando teve a enchente, eu ajudei com as minhas mãos, mas porque tu pode ajudar de muitas maneiras, porque financeiramente eu não podia muito, mas agora eu tenho pensado, tá, como é que eu posso ajudar financeiramente? O que tá sobrando aqui em casa que eu posso dar, sabe? De móveis, de coisa e tal, porque às vezes tu tem coisa que tu nem percebeu. Sabe, que tu tem pra dar, sabe? E é muito melhor dar do que receber de verdade, gente. Assim, eu tenho amado receber muitas coisas, mas eu quero chegar no ponto de eu poder distribuir, assim, livremente, sabe? Que eu ainda não estou nesse ponto de distribuir livremente, mas alguma coisa eu sempre tenho pra contribuir. E com certeza você também tem, ninguém é tão pobre que não tenha nada que possa ofertar, sabe? Então, sempre tem um coração agradecido, um coração generoso, que Deus vai multiplicando e você vai, sabe? Prosperando e sabendo administrar bem, cara, você só tem a crescer, entende? Então, eu sempre entrego meus caminhos no Senhor e eu não me arrependo, mesmo que pareça, né, que a estrada tá cheia de pedras e cheia de desertos. E eu tava muito pior aos 30 anos do que eu tava quando eu tinha 22, 23, financeiramente falando, que era, né, geralmente a gente pensa que vai subindo, né, com um currículo muito melhor, mas com uma vida muito pior. Mas assim, ó, do fim do ano pra cá, minha vida deu um 180, assim, cara, quando eu coloquei os meus primeiros R$ 10 ali de investimento, que era o valor de um X que eu comprava uma vez por semana, poucos meses depois eu tava com 5 mil e não sabia nem como, entendeu? Então, cara, é Deus, é Deus, entendeu? Então, nunca deixe de crer, nunca deixe de confiar, mesmo que você esteja passando por muito perrengue, né, é difícil, né, muito difícil confiar nestes momentos, mas continue avançando, continue andando, continue crendo, mesmo que você vá devagarzinho, mas só não pare, sabe? Se você não parar lá na frente, você vai olhar pra trás e você vai dar graça a Deus, que é o que eu tenho feito hoje, assim, palavras pra dizer, assim, a felicidade, não só o fato de ter uma casa, porque eu nunca me importei muito, é no meu nome, não é no meu nome, beleza, né, mas, tipo assim, dinheiro nunca foi uma coisa assim que me prendeu, graças a Deus, eu espero que nunca prenda. Hoje eu vejo, cara, que eu com dinheiro eu poderia fazer muito mais do que eu pude fazer sem dinheiro, e sem dinheiro eu já fui, né, taquei-me ali lá pra Argentina e depois pra Índia, e imagina eu com dinheiro, né? Se Deus quiser, ainda vou poder fazer muito por muitas nações e começar no Brasil, né? Eu sei que isso não é o sonho de todo mundo e não precisa ser de fazer missão, fazer ação social, mas, cara, é o meu, entendeu? Então, mesmo assim, Deus, ele me deu
coisas, né, como a casa, carro, passei no concurso. Gente, a hora que eu tiver que entregar de novo, entrega, entendeu? É isso, tipo assim, que o seu coração esteja em Deus e não nessas coisas, sabe? E o Senhor te honra, o Senhor honra quando você faz esse tipo de coisa, entendeu? Não esperando algo em troca, né, mas assim, cara, Deus mandou entregar, entrego. Se eu tiver que entregar de novo, entrego de novo, entendeu? Tipo assim, eu vejo que hoje Deus me restituiu muito além, assim, de tudo que eu já entreguei, ofertei, né? Já entreguei concurso, me deu de novo, tô aqui concursada. Já dei carro pra fazer missão, tô aqui com um carro melhor ainda. Tô aqui bem, sabe? Então, Deus é perfeito, né? Então, creia, não duvide. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.